Olá! Começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos de interesse da cidade. Nesta edição, vamos falar sobre o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e as políticas públicas municipais relacionadas ao tema. Também tratamos da Quinta-feira de Empregabilidade do SENAC, realizada até o dia 18 de junho. Você também confere os trabalhos dos vereadores nas comissões em reuniões realizadas ao longo da semana. Mas iniciamos esta edição anunciando os novos projetos de lei protocolados na Câmara. Quem traz as informações é o jornalista Matheus Camargo, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na Secretaria de Atividade Legislativa da Câmara projeto de lei complementar de Alexandre Montenegro, que concede folgas administrativas remuneradas aos guardas municipais em razão do efetivo desempenho de escala operacional. Do mesmo autor foi apresentada a proposta de lei que institui o Programa Municipal de Apoio Comunitário a segurança pública, destinado a fomentar a cooperação entre a comunidade, guarda municipal e órgãos de segurança, mediante ações preventivas, formação e cessão de espaços públicos para reuniões e programas de prevenção. Nessa semana, Montenegro apresentou mais 11 projetos de lei que tratam de diversas áreas, como segurança pública, proteção à criança e ao adolescente, causa animal e incentivo à doação de sangue. O vereador Montenegro também propôs legislação que trata de estímulos para a formalização de MEIs e microempresas no município. O vereador Abner Tofanelli protocolou o projeto de lei que dispõe sobre a proteção da dignidade, da imagem e da integridade moral da pessoa idosa. Abner também é autor da proposta que institui a proibição da publicidade, patrocínio e promoção de jogos de azar eletrônicos e de apostas que envolvam resultados de eleições, referendos e plebiscitos. O Executivo apresentou o projeto de lei que revoga a legislação que trata da merenda escolar, adequando o cardápio das refeições oferecidas pelo município às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Também foram protocoladas 102 indicações, 6 moções e 22 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. Confira agora o que foi aprovado pelos vereadores durante a 19ª Sessão Ordinária de 2026. Durante a 19ª Sessão Ordinária de 2026, realizada no dia 9 de junho, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram em urgência, tanto em primeiro e segundo turnos, projeto do Executivo que abre crédito adicional especial no orçamento no valor de R$10 milhões conforme parceria pública-privada, PPP, para projeto Smart Rio Preto, iniciativa que prevê a modernização da iluminação pública, instalação de vídeo monitoramento e semáforos inteligentes. Também do Executivo recebeu parecer positivo a proposta de abertura de crédito adicional no valor de R$4 milhões para a realização de ajustes necessários à efetivação de repasses às entidades beneficiadas pelas emendas impositivas parlamentares. Dentre as propostas do Legislativo que constavam na ordem do dia, 5 foram aprovadas em segunda discussão, ou seja, quanto ao mérito. De João Paulo Rilo recebeu aval a matéria que garante aos veículos de serviço de utilidade pública a livre parada e estacionamento nos locais de prestação de serviços. De Celso Peixão, recebeu parecer favorável à proposta que trata da criação da linha rosa no sistema de transporte coletivo urbano do município, com circulação exclusiva para mulheres nos horários de pico. De Alexandre Montenegro, foi aprovado o projeto que institui diretrizes para a organização de estacionamentos em espaços públicos municipais. A matéria busca garantir a exploração de renda por instituições sem fins lucrativos. De Luciano Julião, presidente da Câmara,
os parlamentares acataram a proposta que estabelece regramento para o exercício do comércio e prestação de serviços ambulantes nas vias públicas. O objetivo é permitir que os permissionários enquadrados como ambulantes atípicos de ponto fixo possam realizar ligações regulares de água e energia elétrica. E da mesa diretora foi acatado o projeto de resolução. A medida possibilita que cada parlamentar realize a concessão do título de cidadão honorário riopretense 4 vezes ao longo da legislatura, podendo fazer a entrega das honrarias a qualquer momento deste período. A pauta da 19ª sessão listava ainda 2 projetos de autoria do Poder Legislativo para serem analisados em primeiro turno. A proposta de Tadeu de Lima, que obriga fornecimento de cópia do prontuário médico aos pacientes atendidos nas unidades de saúde públicas e privadas de Rio Preto. E a matéria de autoria de Kleber Kizumba, que cria a política municipal de incentivo a esportes urbanos. Todas as 2 propostas foram aprovadas. Os projetos em tramitação no Poder Legislativo podem ser consultados no site www.riopreto.sp.leg.br. A Secretaria de Saúde de Rio Preto prestou contas das ações realizadas pela pasta nos primeiros 4 meses deste ano. Veja como foi. A Câmara de São José do Rio Preto sediou audiência pública dedicada à prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Dados da pasta referentes a trabalhos realizados de janeiro a abril de 2026 foram apresentados por servidores e pelo secretário interino de Saúde, Mauro Alves dos Santos Júnior. O vereador Celso Peixão, presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, foi quem conduziu a reunião, que contou também com a participação do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Fernando Araújo. Na atenção primária, a Secretaria de Saúde de Rio Preto realizou 1.129.000 atendimentos no primeiro quadrimestre do ano. Esse número considera consultas e procedimentos de clínica médica, pediatria, ginecologia, odontologia e enfermagem realizados em estabelecimentos de saúde e também visitas e atendimentos domiciliares do segmento, como o trabalho dos agentes de saúde e endemias. Já na atenção especializada, onde estão, por exemplo, as consultas com médicos especialistas e exames avançados, a marca no quadrimestre foi de 1.300.000 atendimentos. Quando o assunto foi a demanda reprimida de 63.000 exames na cidade, o secretário interino de Saúde explicou que a pasta vai estudar novas soluções para zerar a fila, após o rompimento do convênio com a Santa Casa de Casa Branca. Coronel Fábio já como se diz no jargão militar, já me pagou essa missão para que realmente a gente faça o estudo e que a gente consiga, ao longo do tempo, aí, zerar esses exames que nós temos aí em pendência aqui na cidade de São José do Rio Preto. Os técnicos da Secretaria também apresentaram os dados do segmento de urgência e emergência do município. Foram 888.000 atendimentos e procedimentos. Esse número considera os trabalhos realizados nas 4 UPAs da cidade e no PS da Vila Toninho. As informações da dengue também foram demonstradas. Rio Preto teve 3.163 casos confirmados da doença nos primeiros 4 meses deste ano. No mesmo período do ano passado, durante a epidemia de dengue na cidade, foram mais de 44.000 registros. Já com relação aos casos de chikungunya, foram 11 registros no primeiro quadrimestre de 2026, número bem menor que os de 2024 e 2025. Andréa Negri, coordenadora de Vigilância em Saúde, explica que a doença está controlada, porém ainda circula na cidade. Ela lembra que o município já disponibiliza vacina contra a chikungunya para adultos de 18 a 59 anos. Tem o vírus circulando e tem a vacina disponível para essa população. A Câmara sediou o primeiro Fórum Metropolitano da Diversidade. A TV Câmara acompanhou. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto sediou no dia 3 de junho o primeiro Fórum Metropolitano da Diversidade, com os temas cidadania,
Inclusão e Políticas Públicas. O evento, que foi presidido pelo vereador Abner Tofanelli, contou com a presença do juiz do trabalho Marcel Marques, de Fábio Esposito, presidente da Câmara da Diversidade da OAB Rio Preto, Elis Borer, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, e Ismarlia Dirceu Ribeiro, representante do CTA. Também participaram os vereadores Emídio Penariol, presidente da Câmara Municipal de Paraíso, e Rodrigo Nicodemo, vereador de Nova Aliança. Marques deu a palestra inicial e falou sobre a importância do reconhecimento da comunidade LGBTQIA+, que representa pelo menos de 5% a 8% da população mundial. Os outros representantes falaram sobre os órgãos em que atuam e responderam perguntas sobre os espaços e políticas públicas. Os preconceitos tentam expulsar as pessoas dos espaços. A principal função de um preconceito é tentar expulsar, extirpar, retirar as pessoas dos espaços. A cidadania as convida a entrar nos espaços. As chama para participar, para integrar. E um fórum, uma semana da diversidade, como a que a gente está vivendo aqui em São José do Rio Preto, tem como principal objetivo isso: convidar a entrar, convidar a integrar, convidar a participar. Ainda é difícil trazer pessoas para esse tipo de espaço. A gente sabe disso, mas isso não pode ser motivo para esmorecer. Isso tem que ser motivo para reforçar. Ano que vem, tem que ter de novo, vamos ter mais 5, mais 10, mais 30, e espero eu que em pouco tempo tenhamos casas lotadas em todos os eventos. Mas é assim que se começa. É nesse tipo de postura que a gente começa a atuar e ver a atuação dando certo. O Legislativo tem um convite para as mulheres de 18 a 60 anos. Estão abertas as inscrições para participar do Parlamento Mulher. Veja como se inscrever. A Escola do Legislativo está com inscrições abertas para o Parlamento Mulher. A iniciativa tem como principal objetivo o incentivo à participação feminina nos espaços de liderança política e comunitária. Participaram do encontro de lançamento do Parlamento Mulher o presidente da Câmara de Rio Preto, Luciano Julião, a vereadora Márcia Caldas, a secretária da Mulher, Paula Bertoni, a secretária de Desenvolvimento Social, Lana Braga, e a presidente do Conselho Municipal da Mulher, Patrícia Lopes. A vereadora Márcia Caldas, a prefeita de Miraestrela, Gleice Castrecchini, e a presidente da Câmara de Badibacite, Fabrícia Caldeira, responderam a perguntas e compartilharam suas experiências como lideranças políticas. Toda grande transformação começa com pequenos passos, né? O importante é a gente nunca parar, a gente nunca desistir. É sobre isso, acreditar primeiramente na nossa voz, na nossa força, independente do espaço onde nós estivermos. Que comece dentro da nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa família, no nosso trabalho. É ali aonde nós vamos começar a plantar as sementes e transformar isso na sociedade. Buscar conhecimento, se capacitar, realmente se interessar, promover, se colocar, se posicionar e realmente assim buscar essa colaboração. Então, por quê? A mulher, com todas as atribuições que a gente tem, com todas as responsabilidades também como mulher, a gente precisa usar também a nossa sensibilidade, o nosso olhar de detalhe, o nosso olhar de empatia, para poder trazer isso para o nosso ambiente, né, corporativo, público, para poder colaborar com as ações que são feitas. O tema central da edição inicial do Parlamento Mulher são os 20 anos da Lei Maria da Penha, Políticas Públicas Municipais para a Prevenção e Enfrentamento da Violência contra a Mulher. As oficinas temáticas serão realizadas nos dias 17 e 24 de julho, a oficina formativa no dia 8 de agosto, a plenária final no dia 21 de agosto e o encerramento no dia 4 de setembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho por mulheres de 18 a 60 anos, por meio do QR Code. Mais informações você encontra no site do Legislativo, www.riopreto.sp.leg.br. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar da quinta-feira de empregabilidade Senac. Voltamos já.
Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita. E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Você tem 1 minuto para se salvar se você se engasgar sozinho. Você saberia o que fazer agora? Confira o passo a passo a seguir. Após a ingestão de alimentos ou líquidos, se não conseguir falar, tossir ou respirar, é um engasgo grave. A conduta inicial prioritária é solicitar ajuda. Procure um local público ou um ponto onde possa ser visto e tente chamar a atenção das pessoas próximas. Na ausência de auxílio imediato, em situações de isolamento, está indicada a manobra de autodesengasgo, baseada nas compressões abdominais. O que não fazer? Não bata nas suas próprias costas, pois isso pode piorar a obstrução. Não tente ingerir líquidos ou alimentos para tentar se desengasgar. Isso pode piorar o quadro. Agora, atenção para a manobra. Feche uma das mãos em punho, coloque em cima do umbigo, abaixo das costelas, segure o punho com a outra mão, faça movimentos rápidos para dentro e para cima, como se quisesse empurrar o ar para fora. Repita até expelir o objeto. Se não conseguir com as mãos, use o encosto de uma cadeira firme, posicione a parte superior do abdômen e faça pressão com o peso do seu corpo. Deu certo? Após o desengasgo, acalme-se e siga as seguintes orientações. Ligue imediatamente para o SAMU 92, informe o ocorrido, siga as orientações do médico regulador. Engasgo é emergência. Peça ajuda e, se estiver sozinho, faça a manobra e ligue SAMU 92. Os postos de combustível de São José do Rio Preto são obrigados a divulgar os percentuais com a diferença de preço da gasolina e do etanol. A diferença de preço dos combustíveis deve ser exibida em placa com fundo amarelo e letras em vermelho. A placa deve estar próxima ao painel de preços da gasolina ou etanol. O objetivo da divulgação do percentual é facilitar a escolha do motorista que tenha veículo tipo Flex. O posto que descumprir a lei fica sujeito a multa de 10 unidades fiscais do município por dia, até o cumprimento da exigência. Mais informações sobre esta e outras leis em vigor estão disponíveis no site da Câmara Municipal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. O Panorama TVC está de volta e vamos falar agora sobre empregabilidade. O Senac realiza a 5ª Feira de Empregabilidade no dia 18 de junho. Mas durante toda a semana passada e a semana que vem, há programações voltadas ao mercado de trabalho. Quem vai dar mais informações sobre essas atividades é a Juliana Pietrobon, que é coordenadora diária da unidade de Rio Preto. Juliana, muito obrigada pela presença em nosso programa. E eu queria que você começasse explicando para as pessoas o que é essa Semana de Empregabilidade e qual é o objetivo dela. Perfeito. A gente está muito feliz de estar na 5ª edição, né? Até contando um pouquinho da trajetória da feira, a gente decidiu iniciar as feiras ao longo dos anos pós-pandemia, que foi um momento em que a gente percebeu que muitos dos nossos alunos estavam em busca de emprego ou seus familiares. Então a gente começou a feira bem pequenininha
isso 5 anos atrás, né? E focado bem ali na possibilidade dos nossos alunos se entrarem no mercado de trabalho ou conseguirem uma vaga melhor. E a cada ano a gente vem crescendo um pouquinho. Então, o ano passado a gente abriu para o público geral, que foi para a gente muito importante, né? Não somente atender os nossos alunos, mas toda a nossa comunidade, a nossa cidade. E esse ano a gente ampliou, estamos ainda chamando de feira, mas na verdade é uma jornada, né, de empregabilidade, olhando tanto para as oficinas, para temas que são importantes para a preparação dessa pessoa para o primeiro emprego ou para uma oportunidade melhor de trabalho, e também outras atividades junto com a feira. E essas oficinas foram novidade esse ano, né? Elas aconteceram nessa última semana. Como foi? Quais foram os temas? Quais eram os objetivos? E como vocês sentiram o impacto delas? Foram muito bacanas. Eram feiras destinadas à prática, tanto de como ajudar essas pessoas a passarem por processos seletivos, então olhando para o currículo, olhando para a entrevista, olhando para as dinâmicas de grupo, né, etapas que são importantes no processo. Também outras possibilidades como montar um LinkedIn, né, ter um recurso digital em que essa pessoa possa se apresentar de uma melhor forma para o mercado de trabalho. E também oficinas em que a gente pudesse trabalhar temas que são relacionados às complexidades do mundo do trabalho hoje em dia, né? Como situar as pessoas e trazer um pouco de contexto nesse sentido. E você comentou que vocês abriram para a comunidade geral no ano passado. Exato. Como que foi a aceitação? Desde os alunos, quando vocês começaram, 5 anos atrás, e as empresas também, e como tem sido essa evolução do crescimento da feira para se tornar uma jornada, tanto com o público quanto com as empresas? Tem sido bem interessante, acho que é importante dizer, né, a feira o Senac não faz sozinha, então a gente tem apoios muito importantes da PET, da Sincomércio e também da CIRP, que é quem nos ajuda a ampliar a divulgação e fazer com que essa oportunidade chegue a mais lugares, né? O Senac tem também, além dos apoiadores, mais de 20 parceiros esse ano, que são as empresas que vão estar conosco para divulgar as oportunidades, e também a partir delas a divulgação amplia e faz com que a gente tenha um público bem bacana lá na unidade. As oficinas foram bem práticas, como você disse, né? Em questões de preparação para entrevistas e tudo mais. Mas na semana que vem, antes da feira em si, que acontece na quinta-feira, vocês vão ter uma palestra, né? Com a jornalista Isabela Camargo, que traz um enfoque sobre saúde mental. Como vocês viram a necessidade de trazer esse tema? Por que vocês escolheram esse tema? E como que estão as inscrições para essa palestra? Porque ela é gratuita, mas as pessoas precisam se inscrever, né? Exatamente. Quando a gente foi pensar na feira esse ano, a gente queria dar um passo a mais. Então, a vinda da jornalista, da Isabela Camargo, é para que a gente possa não só atingir as pessoas que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho, mas também conversar diretamente com as lideranças, né? Então, os empresários, os grandes gestores de empresas, os microempreendedores e também pessoas que trabalham hoje na área de recursos humanos e que estão diretamente atrelados à mudança da NR1, né, que eu acho que é um tópico quando você fala em saúde mental. Isso está diretamente relacionado à NR, né, que foi a mudança mais recente, em que a condição psicossocial do funcionário ela é muito importante dentro do contexto da proteção no ambiente de trabalho. Então, a Isabela ela vem para dialogar sobre esse assunto e acho que fortalecer ainda mais quando a gente fala em empregabilidade, né, em condições de trabalho, como fortalecer essas equipes dentro desse contexto. E na feira em si, no dia 18, vocês vão ter cerca de 2.000 vagas, né? Isso. Quais áreas concentram a maior demanda de oportunidades das empresas que estão parceiras com vocês? A gente tem hoje parceiros conosco na feira, né? Grandes parceiros da área da saúde, da área da tecnologia, o comércio, a área de bens e serviços, que também está atrelada, né, à missão do Senac. Então, tem muitas vagas nesses setores. O balcão de emprego, que sempre está conosco, né, vai estar lá também divulgando. Nós temos também as agências de emprego. Então, quando a gente pensa nas vagas, a gente está falando desde da aprendizagem, que é o primeiro emprego, vagas de estágio,
vagas temporárias e também vagas em CLT, né, direcionadas aí a todas essas áreas. E o que os participantes, quem está nos assistindo que se interessou e eu vou participar, ou eu quero um primeiro emprego, ou estou procurando um jovem aprendiz, um estágio, né? O que você orienta que eles façam para aproveitar melhor esse contato direto com o empregador que eles vão ter nessa feira? Perfeito. Acho que tanto para a palestra da Isabela, como também para a feira, a pessoa deve entrar no site do Senac, no sp.senac.br, entrar lá em São José do Rio Preto, em eventos, e se inscrever. Então, ele pode se inscrever para uma ou outra atividade ou também para as duas. E aí, no caso da feira especificamente, é importante, às vezes, já ir com um currículo impresso, né, já ter o currículo também online, caso a empresa sinalize ali uma pré-inscrição no site ou envio por e-mail. Cada empresa lá presente vai sinalizar quais são as possibilidades e os caminhos para que essas pessoas possam entregar o currículo e, se tudo der certo, participar dos processos. E ainda tem vaga, tanto para a palestra quanto para a feira? Para a palestra tem pouquinhas, então acho que vale a pena entrar lá e garantir. Para a feira, como é um período maior, né, são mais vagas, tem disponíveis. Ela vai acontecer das 10 da manhã às 2 da tarde e depois das 4 da tarde até as 8 da noite. Então, se a pessoa eventualmente está trabalhando, quer ir um pouquinho mais para o fim do dia, né, ou logo pela manhã, para já garantir, já conhecer todas as possibilidades. Então, é legal porque pode se organizar e ver qual o melhor momento para participar. E assim, Juliana, de que forma o Senac pretende continuar apoiando esse desenvolvimento profissional da comunidade depois do encerramento da feira? A gente tem algumas ações que a gente pretende fazer pós a feira, né? Uma delas é direcionada às empresas que vão estar conosco, olhando justamente para o pós-evento, como foi, qual foi a aderência, de que forma a gente pode reverberar a própria temática da saúde mental, né, que a gente vai trazer para a palestra da Isabela, mas também olhar outras ações. Então, a nossa expectativa é, olhando 2027, né, é que a feira possa estar maior, estar com ainda mais parceiros e que a gente mobilize efetivamente esse assunto dentro da cidade. Juliana, muito obrigada pela presença e fica o espaço para você convidar as pessoas a participarem da feira. Muito obrigada, pessoal. Aproveitem. Acho que é uma oportunidade muito interessante, né? A gente está aqui no centro da cidade, fácil para chegar, para participar. Então, só se inscreva no site e apareça por lá na semana que vem. Muito obrigada, Juliana. E reforçando, então, na quarta-feira, dia 17 de junho, é a palestra da jornalista Isabela Camargo com o tema Produtividade Sustentável. A palestra acontece das 7h30 às 9 da noite, aqui no Senac, aqui pertinho da Câmara, né? E é preciso fazer uma inscrição para garantir a sua vaga. A inscrição é feita pelo site que está aqui nas informações. E na quinta-feira, no dia 18, acontece a Quinta-feira da Empregabilidade, das 10 da manhã às 2 da tarde e das 4 da tarde às 8 da noite. É importante participar. Seguimos. Nesta semana, a comissão formada para analisar denúncias na região do Jardim Paraíso colheu depoimentos de moradores do bairro e de um representante da Defesa Civil. A Comissão Especial de Inquérito que investiga a situação do Jardim Paraíso realizou oitivas nesta semana. O vereador Alexandre Montenegro, que preside as investigações, e o vereador Pedro Roberto, que é o relator da comissão, colheram depoimentos de moradores do bairro que falaram sobre furtos, roubos e problemas relacionados a usuários de drogas. As testemunhas afirmaram que os problemas se concentram das 11 horas da noite às 4h30 da manhã. Uma moradora que preferiu não se identificar apontou que essas questões afastam o comércio e a comunidade local, atraindo a criminalidade, e pede ajuda do Poder Legislativo para a articulação de ações que tragam mais segurança, como a melhoria na iluminação e abordagem dos moradores em situação de rua. No nosso bairro ali está sendo muito difícil quem não foi roubado hoje lá. Não existe residência, não existe mais comércio que não foi lesado. Hoje a gente praticamente dorme com a cara nas câmeras, né? Porque eles entram pelo telhado, eles pulam a grade. Hoje uma cerca elétrica, uma corcentina, uma câmera não inibe mais nada a eles. Não importa o que quer que seja, eles estão entrando, eles estão nos assaltando. E o que acontece? Até tem uma vizinha lá que ela não dorme mais à noite. Ela trocou, como se diz, o dia pela noite, porque não tem segurança nenhuma.
A comissão também convidou o coordenador da Defesa Civil de Rio Preto, Ivair da Silva, para esclarecimentos sobre a atuação do órgão em relação aos imóveis desocupados ou abandonados na região. Alguns deles apresentam problemas na estrutura, mato alto e utilização por usuários de drogas. O coordenador explicou sobre as medidas tomadas em conjunto com as secretarias municipais e pediu a colaboração da população para denúncias nesses e outros casos que tragam riscos aos moradores. E mais uma oitiva foi realizada na Câmara nesta semana para tentar esclarecer detalhes a respeito do contrato da Prefeitura de Rio Preto com a Santa Casa de Casa Branca, que segue em investigação. Confira como foi. A Comissão Especial de Inquérito, formada pelo Legislativo de Rio Preto para analisar supostas irregularidades na contratação de convênio pela Prefeitura de Rio Preto com a Santa Casa do município de Casa Branca, ouviu a servidora Camila Ishizava, gerente do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle, o DERAC. Segundo Camila, a Secretaria de Saúde estava mobilizada para iniciar o trabalho com as carretas ainda no início do mês de maio. O contrato foi cancelado no dia 4 de maio, de acordo com nota do Executivo na ocasião, após análise de que as condicionantes apontadas pela Procuradoria-Geral do município não foram integralmente demonstradas no processo. O parecer da PGM chega no dia 10/4, na Secretaria da Saúde, apontando que, se decidido pelo pelo gestor da pasta, né, fala assim, se decidido pelo gestor da pasta manter como sendo um convênio, que então fosse aberta uma chamada pública. E a reunião já seria no dia 14. No dia 10/4, o Matheus, que é do Departamento de Apoio Jurídico, foi quem recebeu esse documento. E ele me encaminhou uma via para o meu departamento, né, para o DERAC, ele me encaminhou uma via desse parecer. Assim que eu li, eu me preocupei e falei para ele: você já mostrou isso para o Dr. Botas, para a Nayara? Porque tem pauta terça-feira, que seria o dia 14. Tem pauta terça-feira, e se tiver que abrir chamada pública, nem vamos apresentar nesse momento, né? Aí ele falou: não, já vou apresentar. Isso era uma sexta-feira. Já vou apresentar o quê? Aos dois? Tá. E a Nayara. E aí eu não soube como foi feita essa tratativa. Isso era uma sexta. Na segunda-feira, eu tive a oportunidade de conversar com a Nayara, ela estava até na minha sala, e eu falei, eu estava com a Via na minha mesa. Nayara, chegou o parecer da PGM, já é do seu conhecimento? Já estou tratando disso, vai ser feita uma dispensa de chamada pública. Mesmo com o parecer, o plano de trabalho foi apresentado ao Conselho Municipal de Saúde. A gerente do DERAC, quem fez a apresentação. Assim que foi aprovada a inclusão da pauta pelos conselheiros, a Nayara estava sentada do meu lado, ela falou: olha, a Daniela vai atrasar um pouco, vai iniciando a apresentação, assim que ela chegar, você passa a palavra para ela. E aí eu comecei a apresentação lá na... Quem disse isso pra você? A Nayara. A própria Nayara? Sim. Uhum. E aí eu fui adiantando a apresentação, comecei a apresentação. Assim que a Daniela chegou, já estava meio da apresentação. A Daniela chegou, eu faço uma pausa e falo: Daniela, gostaria de assumir agora a palavra? Aí ela faz um sinal que não. Pode continuar, eu falo no fim. Uhum. Aí eu fiz a apresentação até o final. Essa apresentação, ela foi feita baseada no plano de trabalho completo. Uhum. Parece até uma IA, se colocar no... Uhum. Ficou bem simples a apresentação ali. Sim. Está parecendo um plano de trabalho na íntegra, assim, né? Por isso eu sabia seguir essa apresentação, porque essa apresentação eu não tinha estudado ela para fazer a apresentação. Mas ela realmente ela condizia com o plano de trabalho que nós havíamos discutido, né? Uhum. E aí eu conduzia a apresentação até o final. Chegou no final da apresentação, eu passo novamente a palavra para a Daniela. E aí o Dr. Botas falou: não precisa, já está esclarecido, acho que já está suficiente. E aí ele assume a palavra. Dali para frente, ele quem assume a palavra. Estiveram presentes na oitiva os vereadores Renato Pupo, que é presidente da comissão, e Abner Tofanelli, relator. O vereador João Paulo Rilo, que é suplente da SEI, participou de maneira remota. O vereador Odélio Chaves também acompanhou o depoimento. O atraso no pagamento de benefícios para trabalhadores terceirizados voltou a ser tema de debate na Câmara. O assunto foi discutido na SEI, que investiga casos de assédios contra servidores e outros profissionais que prestam serviço ao município. A TV Câmara acompanhou. A Comissão Especial de Inquérito, que investiga casos de assédio contra servidores e trabalhadores terceirizados, realizou nova reunião no início deste mês.
O encontro discutiu o atraso no pagamento do prêmio de assiduidade a trabalhadores que fazem a limpeza de estabelecimentos de saúde do município. Esses profissionais são terceirizados e foram admitidos por meio de contrato firmado entre a Secretaria de Saúde e a empresa Gestaf. Os vereadores João Paulo Rilo, presidente da comissão, e Pedro Roberto, membro, ouviram o secretário de Saúde interino, Mauro Alves dos Santos Júnior, profissionais da pasta, além da representante da Gestaf, Michele Lucchesi, e da advogada da empresa, Daiane Tacher. O representante do executivo afirmou que o poder público já repassou à empresa o valor destinado ao pagamento do benefício. Dia 13 de maio, nós pagamos esse prêmio de assiduidade para a empresa de janeiro a dezembro do ano passado, e esse ano, janeiro, fevereiro, março e abril, também foram pagos. A Gestaf informou que não tinha feito o repasse do valor aos trabalhadores porque tramita na Justiça uma ação promovida pelo Sindicato 7, cobrando o prêmio para esses funcionários e estabelecendo multas à empresa. Não tem problema algum a gente fazer o pagamento de forma direta, mas como essa demanda está em litígio, a gente precisa resolver no âmbito judicial. O advogado do Sindicato 7 rebateu a posição da empresa. Para ele, é possível que a firma pague os trabalhadores, junte os recibos no processo, deixando para discussão em juízo somente a questão da multa pelo descumprimento do pagamento do benefício. Não existe nenhum impedimento legal para a empresa pegar esse dinheiro que já está de posse dela e efetuar o pagamento para as trabalhadoras. A Gestaf nega que esteja tentando adiar a solução do caso e apontou que aguarda audiência de conciliação, agendada para o dia 17 de junho, para regularizar a questão. Os vereadores da SEI pediram uma postura mais enérgica da Secretaria de Saúde com relação à empresa. Em relação a esse tema, só pedir mais uma vez para o secretário medidas duras de notificação, de multa a essa empresa. Eles já, o senhor viu agora, está um retrato claro, não é? De que a empresa não está interessada em resolver o problema, está interessada em adiar o problema. E agora o Panorama TVC faz mais um breve intervalo. No próximo bloco, eu trago informações sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Volto já. Quiz da Câmara Municipal. Quantos vereadores são necessários para iniciar uma sessão? A. 8 vereadores. B. 15 vereadores. C. 23 vereadores. Tempo. A alternativa A é a correta. São necessários 8 vereadores presentes no plenário da Câmara Municipal para que uma sessão ordinária ou extraordinária seja realizada. Tem coisas que o Brasil só conseguiu porque todo mundo fez junto. Tipo, ganhar título e eliminar o sarampo daqui. Sim, o sarampo já circulou no país. E isso não está nesse não, viu? A gente só virou esse jogo porque muita gente se vacinou. E é exatamente por isso que ele continua fora de campo por aqui. Como a gente não tem contato com a doença, ela pode parecer inofensiva, mas ela chega a ser cerca de 12 vezes mais transmissível que a gripe, por exemplo, e pode trazer complicações sérias. E lá fora, esse jogo ainda tá rolando. O sarampo segue circulando em vários países. E quem viaja pode acabar trazendo ele de volta sem nem perceber. Por isso, antes de embarcar para ver o Brasil jogar, vale um check rápido. Sua vacina tá em dia? O nosso país é livre do sarampo e para continuar é preciso se vacinar, porque quando o Brasil entra em campo, a proteção entra em jogo. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. Você sabe o que é quórum? Quórum é o termo usado para determinar o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser considerada válida. O quórum, chamado de maioria simples, é definido contando-se o número de vereadores presentes na votação e dividindo por 2. Por exemplo, um projeto é aprovado se receber votação favorável do primeiro número inteiro acima da metade dos vereadores presentes. Se 12 vereadores estão na sessão, é preciso que 7 votem a favor.
Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Estamos de volta e o assunto agora é o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Para trazer mais informações sobre as ações aqui em Rio Preto, recebemos a secretária de Desenvolvimento Social, Lana Braga. Lana, muito obrigada pela participação aqui em nosso programa e também em celebração, em alusão a essa data tão especial comemorada no dia 12 de junho, vocês essa semana tiveram o lançamento de um novo fluxo, né, relacionado a esse tema. Explica para as pessoas um pouquinho desse dia e do que a secretaria e do que os outros órgãos fazem aqui na cidade. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sim, a gente hoje, né, dia 12 de junho, além de Dia dos Namorados, né, que todo mundo fala tanto, é um dia muito importante, né, é o combate ao trabalho infantil. A gente entende da importância desse dia para que a gente possa levar uma sociedade toda a reflexão mesmo, né, e a gente teve o lançamento desse fluxo. Um fluxo que já existia, mas que a gente não tinha encaminhamentos feitos da forma que agora vão ser feitos, né? Então, por exemplo, quando você se identificava o explorador dessa criança, uma criança que estava no trabalho infantil, ela era passada apenas ali, fazia-se a denúncia, passava-se para o CREAS, para o nosso CRAS, e depois a família, ela fazia todo como se fosse esse encaminhamento, né? Hoje a gente está tendo a oportunidade de encaminhar diretamente para as entidades parceiras. Então, ARPRON, FUBEAS, todas essas entidades que também trabalham com esse jovem aprendiz, hoje temos a possibilidade de fazer com que essa criança chegue mais rápido, esse adolescente chegue mais rápido até esse novo momento, né, de aprendizado. E lembrando que a primeira coisa também que a gente precisa observar é se essa criança está frequentando a escola. Então, quando é observado que essa criança não está frequentando a escola, também já é tomadas as medidas cabíveis. Hoje em dia, muito se fala, mas é melhor aprendendo alguma coisa do que na rua. Mas existem regras, né? Existem formas hoje legais, como jovem aprendiz, né? Estágio, para que essas crianças realmente estejam aprendendo algo e não sendo apenas exploradas como força de trabalho, né? E lembrando que não pode ser no horário escolar, né? Então, muitas vezes as pessoas acreditam que é melhor estar trabalhando do que estar na rua. Não, melhor ela estar na escola aprendendo e depois, num outro momento, também aprendendo, mas da forma certa, né? Então, quando a gente fala de um ARPRON ou de um FUBEAS, né, ou até da RASC, que também dá novas oportunidades, que são vários parceiros que nós temos, a gente está falando que esse jovem vai estar ali cumprindo o seu horário escolar e depois ele vai ser encaminhado para mais uma vez aprender e também está indo depois para uma formação, mas tudo dentro da sua legalidade, da idade que é permitido também, que é muito importante falar sobre isso, né? A partir dos 14 anos ele pode ser jovem aprendiz, abaixo disso é proibido, o lugar de criança é na escola. E a gente teve alguns dados do Ministério Público de toda a região, não são dados só da cidade de Rio Preto, mas que mostram que os números saltaram muito, que em 2025, na nossa região, foram 16 denúncias durante todo o ano. E em 2026, eles já identificaram 39 denúncias no Ministério Público do Trabalho daqui da região. Vocês percebem, como poder público, chegarem mais casos? Está chegando mais até vocês essas situações? Hoje o fórum, né, que também é constituído aí pela Secretaria do Trabalho, pela Secretaria da Saúde, por nós do Desenvolvimento Social, né? Então, todo esse fluxo que tem sido construído é para que a gente possa também encaminhar esses números. Os números, eles chegam, sim, na região a gente sente que isso acontece, até porque a gente precisa entender que também não, às vezes, quando é naturalizado alguns trabalhos infantis, como uma criança que tem uma lojinha dentro da internet e deixa de ir para a escola para poder cuidar dessa lojinha, ou uma criança que é menor e tem que estar em casa cuidando do irmão mais novo e não vai para a escola e não consegue sair para brincar porque tem a responsabilidade de um adulto. Tudo isso foi naturalizado dentro da sociedade. Então, as denúncias acontecem a partir do momento que há mais conscientização das pessoas também, e isso também é muito importante.
E além desse trabalho desse trabalho que a Secretaria tem, né, contra o trabalho infantil, quais outros trabalhos realizados a crianças e adolescentes vocês desenvolvem na cidade? Hoje nós temos o CCJ, né, que é o Centro de Convivência ao Jovem, onde eles também estão ali fora do horário escolar, mas para que eles possam ter esse vínculo de convivência com a arte, com a música, né? E aprendendo também sobre posicionamentos, e tudo isso faz parte de um trabalho. Quando a gente fala dos CRAS, a mesma coisa. Dentro dos CRAS, hoje a gente tem também todo um trabalho com os jovens, com as crianças e com as famílias. É importante trazer a família para o centro dessa conversa também. Porque quando a família ela vem e também é conscientizada sobre o que é certo e o que é errado, também dá esse respaldo para esse jovem e para essa criança, a gente consegue obter mais resultados positivos. É importante ter, primeiro, esse trabalho de conscientização e de orientação das famílias. Existe uma conversa entre Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, para que quando as escolas identificam questões, isso seja um trabalho interdisciplinar? Acredito que ninguém trabalha sozinho. Todas as secretarias estão ligadas, porque quando o assunto é criança, a gente está falando dessa criança na escola, a gente está falando dessa criança dentro do desenvolvimento social, a gente está falando da saúde, né? Então, a gente precisa que essas secretarias conversem para que esse trabalho seja feito a várias mãos, né? E para que a gente obtenha um resultado positivo para o município. Então, a nossa preocupação hoje é para que esses números que você apresentou na região, eles diminuam. E para que a gente possa ter esse trabalho fortalecido dentro da nossa secretaria e dentro da nossa cidade. Junho também, além de ter esse dia tão importante de combate ao trabalho infantil, ele é o mês de conscientização sobre a violência contra idosos. E a Secretaria também faz um trabalho com os idosos, não é mesmo? Inclusive, vocês vão ter uma caminhada das gerações no dia 28. Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que é desenvolvido com os idosos e sobre essa caminhada. Hoje, dentro de São José do Rio Preto, nós temos o CCI, né? Onde essa pessoa idosa, ela tem os bailes, que é muito famoso aqui em Rio Preto. De terças e quartas, a gente recebe mais de 500 idosos. Então, eles vão lá para dançar, a gente entende que isso tudo faz muito bem, né? Para o corpo e para a mente dessas pessoas, né? Envelhecer com qualidade, né? Rio Preto é tido como a cidade amiga do idoso. E a gente precisa sempre lembrar que a gente preza muito pela qualidade de vida. Os idosos, o Fundo Social, há pouco tempo, levou os idosos para fazer uma viagem, né? Já está nessa segunda viagem. Então, nós obtendo isso como importância e também prioridade. Então, dentro das artes também, dança, arte, fortalecimento de vínculo também, que eles também frequentam, tem rodas reflexivas, rodas onde eles podem tratar de assuntos direcionados a eles e também de conscientização. Então, tudo isso faz parte desse processo. Nós temos aula de hidroginástica dentro do CCF, que fica no solo sagrado. Então, todos trabalham, trabalho feito diariamente, com vários profissionais, para qualidade e para que a gente possa trazer dignidade para essas pessoas, que para envelhecer, a gente também vai envelhecer, né? Então, para que a gente possa envelhecer com saúde, dignidade e respeito. E a caminhada é a segunda edição que vai acontecer? Caminhada é a segunda edição, a gente está numa parceria junto ao CMDPI, o CMDPI que é o Conselho do Idoso, né, onde a presidente Vanessa sempre nos faz esse convite para que a gente possa ser parceiros. Vai acontecer lá a partir das 6 da manhã, estaremos todos lá para fazer uma caminhada para tratar da saúde, mas também para conscientização, né? Que todo idoso merece ter uma velhice aí com muito respeito, muita dignidade e levar toda a sociedade para essa reflexão e esse posicionamento tão importante. Muito obrigada, Lana, pela presença em nosso programa. E reforçando o convite, a segunda caminhada das gerações vai acontecer no dia 28 de junho, que é o próximo, não domingo agora, no outro. A partir das 7 da manhã é a largada. A partir das 6, a concentração, ali na Avenida Nadir Madama, ao lado da Ponte Estaiada. E agora nós vamos falar de oportunidade no mercado de trabalho. O Balcão de Empregos da Prefeitura tem mais de 1.000 vagas disponíveis. Confira as principais oportunidades. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 1.127 vagas abertas nessa semana. Destaque para as funções de auxiliar operacional, com 75 vagas, auxiliar de produção, 54 vagas, atendente, com 52 oportunidades,
e operador de logística com 50 vagas. Para ver a lista completa, acesse o site da Câmara Municipal. No menu que fica na parte superior do portal, é só clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode conferir a lista completa e se candidatar aos cargos no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. Esta edição do Panorama TVC termina aqui. Lembrando que esse programa e suas reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo riopretense você encontra em nosso site, o riopreto.sp.leg.br, e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.